Você já conheceu a história de um menino que venceu um gigante com uma pedra. Mas agora, prepare-se para conhecer a jornada de um homem que nasceu com força divina. E mesmo assim, caiu. Não por causa de seus inimigos, mas por causa de si mesmo. Essa é a história de Sansão, o homem mais forte da Bíblia. Um escolhido desde o ventre, separado por Deus, temido pelos inimigos e derrotado por seu próprio coração. Antes das batalhas épicas, antes da queda, antes de Dalila, houve uma promessa. E essa promessa começa com silêncio. Em uma época sombria, Israel vivia sob a opressão dos filisteus. Durante 40 anos, o povo de Deus foi subjugado, humilhado, acuado. E entre os que choravam por libertação, havia um casal, Manoá e sua esposa, da tribo de Dan. Eles não tinham filhos. Ela era estéril. Mas Deus já tinha um plano. Foi numa tarde qualquer, enquanto a mulher estava sozinha nos campos, que o céu falou. Um anjo do Senhor apareceu diante dela e disse: "Você é estéril, mas ficará grávida e dará à luz um filho. Não beba vinho, não coma nada impuro, porque esse menino será um nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. E ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus." Ela correu até Manoá, com o coração em chamas. Ele, sem saber o que fazer, orou pedindo que Deus enviasse novamente o mensageiro. E Deus respondeu. O anjo voltou, repetiu as instruções. E ali, naquele momento, o destino de um povo começou a mudar. Sansão nasceu como um milagre. Seu nome significa pequeno sol. E como um sol escondido por nuvens, ele cresceria entre sombras, até brilhar com intensidade jamais vista. Desde jovem era diferente. Não podia cortar o cabelo, não podia beber vinho, não podia tocar o que era impuro. Esse era o voto de Nazireu, um voto de separação, de santidade, de missão. Enquanto os outros garotos corriam despreocupados pelos campos, Sansão treinava em silêncio. Enquanto muitos riam nas praças, ele ouvia os sussurros do Espírito de Deus. E assim, entre as vilas de Zorá e Estaol, o menino foi crescendo. Cresceu e se fortaleceu. Mas sua força não vinha dos músculos, ela vinha de um chamado. E quando o Espírito do Senhor começou a se mover sobre ele, o mundo inteiro começou a mudar. O pequeno sol estava prestes a se tornar uma tempestade. O tempo passou, e aquele menino que nasceu com propósito se tornou um homem temido por nações inteiras. Sansão era mais que forte. Ele era um instrumento vivo do poder de Deus. A cada nova demonstração de força, sua fama crescia. Mas ao mesmo tempo, crescia também um conflito dentro dele. A tensão entre seu chamado espiritual e seus desejos humanos. Apesar de ter sido consagrado como nazireu, Sansão não era um homem comum. Sua força era divina e o Espírito do Senhor ainda o movia. Mas seu coração era movido por paixões intensas, impulsos e emoções descontroladas. E foi assim que começou sua série de confrontos com os filisteus. Certa vez, Sansão decidiu descer a Tímna, uma cidade dominada pelos inimigos de Israel. Lá, ele viu uma mulher filisteia e, sem hesitar, decidiu que a queria como esposa. Seus pais ficaram perplexos. "Não há uma mulher entre o nosso povo?", questionaram eles. Mas Sansão insistiu. "É ela que agrada aos meus olhos." Eles não sabiam, mas aquele desejo faria parte do plano divino. Mesmo em sua impulsividade, Deus ainda estava escrevendo a história. A caminho de Tímna, Sansão teve seu primeiro encontro com o sobrenatural de forma física. Um leão jovem o atacou do nada, rugindo ferozmente nos vinhedos. Sansão não tinha armas, mas o Espírito do Senhor veio sobre ele. E com suas próprias mãos, ele despedaçou o animal como se fosse um cabrito.
sozinho, em silêncio. Ele deixou o corpo ali e não contou a ninguém. Semanas depois, ao voltar por aquele mesmo caminho, viu que o cadáver do leão agora abrigava um enxame de abelhas. E havia mel. Sansão provou daquele mel, um gesto simples, mas que já indicava uma quebra em seu voto nazireu. Tocar um corpo morto era impuro, mas ele não resistiu à doçura. Essa cena, aparentemente pequena, foi o primeiro sinal. Sansão estava começando a ignorar os limites que o separavam do comum. No casamento em Tímna, ele propôs um enigma aos convidados filisteus com base nessa experiência. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Mas quando sua esposa foi ameaçada, ela insistiu até que ele revelasse o segredo. E os filisteus decifraram o enigma. Sansão ficou furioso. Se não tivesseis lavrado com minha novilha, jamais teríeis descoberto meu enigma. Dominado pela ira, ele foi até Ascalon, matou 30 homens e tirou suas roupas para pagar a aposta. Esse não era mais apenas o herói escolhido. Era um homem inflamado por ciúme, orgulho e justiça própria. A raiva o consumia, e sua sede por vingança aumentava a cada traição. Certo dia, ao saber que sua esposa havia sido dada a outro homem, Sansão amarrou tochas em 300 raposas, soltou-as pelos campos dos filisteus e destruiu suas colheitas. O povo gritava, os filisteus o caçavam, e Sansão, sozinho, matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Sim, 1000, com uma arma improvisada. Foi nesse dia que ele declarou: com uma queixada de jumento, eu fiz um monte sobre outro monte de cadáveres. Depois disso, exausto, ele clamou a Deus: Tu me deste esta grande vitória, mas agora morrerei de sede? E Deus respondeu. Fez brotar água de uma rocha, e Sansão se reanimou. Mesmo em meio ao sangue e à violência, o Senhor ainda o ouvia. Mas algo já estava mudando dentro dele. A força que antes era acompanhada de disciplina e obediência, agora estava cada vez mais desconectada da sua missão. Sansão se tornava, a cada batalha, mais invencível por fora e mais vulnerável por dentro. A fama de Sansão já atravessava territórios. Ele era o nome mais temido entre os filisteus, mas também o mais vigiado. Ele não era só um guerreiro, era um símbolo de resistência, e isso o tornava perigoso demais para continuar livre. Foi então que, em uma de suas andanças, Sansão conheceu Dalila, uma mulher linda, astuta, misteriosa, mas que carregava nos olhos uma ambição fria. Sansão se apaixonou, de novo, com a mesma intensidade de sempre, o mesmo impulso, a mesma entrega que o acompanhava desde jovem. Mas dessa vez, a armadilha já estava montada. Os líderes filisteus a procuraram, prometeram uma fortuna, 100 peças de prata de cada um, se ela descobrisse o segredo da força de Sansão. E ela aceitou. Nas noites seguintes, a casa se tornou palco de um teatro sombrio. Dalila se aproximava com carinho, com voz doce, gestos sedutores. Mas por trás de cada palavra, havia veneno. Sansão, ela dizia, diga-me, qual é o segredo da sua força? Como você pode ser dominado? Sansão riu, desconfiado, descontraído, e respondeu com mentiras. Se me amarrarem com 7 cordas novas, ela tentou, ele se libertou. Se me prenderem com cordas novas, de novo, ele as rompeu como linhas. Se entrelaçarem minhas tranças em um tear, ela tentou, e ele escapou. 3 vezes ela tentou, 3 vezes, ele a enganou. Mas Dalila sabia jogar com emoções. Ela o acusou de não amá-la, de não confiar nela. Chorava, se humilhava. E dia após dia, gota após gota, ela foi esvaziando a resistência de Sansão. Como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Até que ele cedeu. Cansado, vulnerável,
desarmado emocionalmente. Ele abriu o coração. Minha força está no meu cabelo. Sou nazireu desde o ventre. Se minha cabeça for raspada, perderei tudo. Ficarei como qualquer outro homem. Naquela noite, Dalila fez Sansão dormir em seu colo. Chamou um servo e, fio por fio, a consagração caiu ao chão. Quando ele acordou, ela gritou: Sansão, os filisteus vêm aí! Ele se levantou, pronto para lutar. Mas não havia mais poder, não havia mais presença. O Espírito do Senhor já não estava com ele. Ele foi capturado, amarrado, humilhado. E então, os filisteus arrancaram-lhe os olhos, levaram-no para Gaza, como um troféu quebrado. Aquele que destruiu exércitos, agora era um cego, girando uma pedra em um moinho. Sansão não perdeu apenas a força, perdeu o brilho, perdeu a visão, perdeu o propósito, perdeu tudo, por causa de um desejo fora de controle. Mas mal sabia ele que o Deus que o chamou desde o ventre ainda não havia terminado sua história. Ele não via mais o mundo com os olhos, mas pela primeira vez, Sansão começou a enxergar com o coração. Na prisão, entre correntes e risos de escárnio, algo se calava dentro dele. O orgulho, a impulsividade, a fúria. Sansão estava reduzido ao nada. O moinho girava, o corpo enfraquecia, mas no espírito, o chamado reacendia. Ele lembrou do anjo, lembrou das promessas, do seu nascimento milagroso, do propósito maior. E foi ali, na caverna escura da alma, que ele orou. Não gritou, não exigiu, ele se quebrou. Senhor, eu falhei, mas ainda sou teu servo. Dá-me uma última chance. Que a tua força seja minha mais uma vez. Não para minha glória, mas para a justiça. Os cabelos de Sansão começaram a crescer novamente. E com eles, crescia também a fé de um homem que pela primeira vez entendia. Sua força vinha de Deus, e não de si mesmo. Enquanto isso, do lado de fora, os filisteus celebravam. Um grande festival foi organizado para o deus deles, Dagon. Milhares se reuniram no templo. Eles dançavam, bebiam, zombavam do Deus de Israel e de Sansão, o escolhido caído. Tragam o cego, vamos rir da ruína de quem um dia nos aterrorizou. Sansão foi levado pela mão de um garoto, guiado, tropeçando, até o centro do templo. Ali, entre duas colunas principais, ele parou, sentiu as pedras, inspirou fundo. O lugar inteiro ecoava de risos, mas Sansão orava em silêncio. Senhor, lembra-te de mim, dá-me tua força mais uma vez, para que eu cumpra meu propósito, que esta seja minha última batalha, mas a mais importante de todas. Ele apoiou as mãos nas colunas, firmou os pés no chão e, com o coração rasgado, clamou: que eu morra com os filisteus. O templo de Dagon estava lotado. Milhares de filisteus, líderes, soldados, nobres, todos rindo e celebrando. Rindo de um homem cego, zombando de um Deus que eles julgavam derrotado. Sansão, com as mãos firmes nas colunas principais, não enxergava com os olhos, mas via claramente o que precisava ser feito. Ali, naquele instante, ele compreendia. Sua força não era mais física, era espiritual, era fé, era entrega. O Espírito do Senhor, aquele que o havia chamado desde o ventre, voltou a soprar sobre ele. Não como uma tempestade, mas como um último fôlego, sagrado, determinado, imparável. Que eu morra com os filisteus. E então, ele empurrou. As pedras tremeram, as colunas cederam, o templo inteiro desabou. A multidão gritou, mas ninguém escapou. Sansão, o juiz de Israel, morreu. Mas não em derrota. Morreu cumprindo seu chamado. E naquela morte, houve vitória. Na sua morte, ele matou mais inimigos do que em toda a sua vida. Juízes 16 e 30. A história de Sansão não é apenas sobre força,
É sobre humanidade. É sobre um homem que errou, que se afastou, que foi humilhado, mas que mesmo assim, Deus não desistiu dele. É sobre a possibilidade de redenção no fim da linha, de recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. Sansão caiu, mas se levantou em espírito, e seu último ato, mesmo cego, foi o mais poderoso e iluminado de toda a sua vida. A história de Sansão termina, onde muitos achavam que era fracasso, mas aos olhos de Deus, foi redenção. Ele foi escolhido no ventre, separado por um voto, chamado para ser juiz de Israel. E mesmo tendo quebrado o voto, mesmo tendo se deixado levar pelo desejo, mesmo tendo caído na armadilha da própria carne, Sansão ainda foi usado por Deus, porque a força de Deus não se aperfeiçoa na perfeição, mas na fraqueza. Sansão não foi lembrado pelo leão que matou, nem pela queixada, nem pelas raposas em chamas, mas sim pelo momento em que, cego e humilhado, entregou-se por completo. Ele foi o homem mais forte da Bíblia, mas sua maior vitória não foi contra inimigos de carne, foi contra o inimigo interior, a dúvida, o orgulho, a queda. E mesmo assim, a fé permaneceu. E talvez essa história seja sobre você. Talvez você tenha caído, tenha perdido algo, se sentido longe de Deus, quebrado por dentro. Mas a história ainda não terminou. Assim como Sansão, você pode estar cego por fora, mas enxergando melhor do que nunca por dentro. Deus ainda chama, ainda restaura e ainda dá força para cumprir o propósito. Mesmo no fim, mesmo falhando, mesmo quebrado. Essa foi a história de Sansão, o homem que destruiu exércitos, mas foi vencido por si mesmo, e que mesmo assim, foi usado por Deus para libertar seu povo. Se essa história falou com você, curta o vídeo. Compartilhe com alguém que está enfrentando seus próprios gigantes. E comente: qual é o gigante que você precisa vencer por dentro? Inscreva-se no canal Leme da Vida e ative o sininho para acompanhar os próximos episódios da nossa série. Homens que enfrentaram gigantes, por fora e por dentro. Porque os gigantes ainda estão entre nós.